Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Segundo livro dos Macabeus. Terceira parte. Revolta e vitórias de Judas Macabeu, de 8 a 15. Do capítulo 10, versículo 1 ao capítulo 11, versículo 38. Purificação do templo. Sob a proteção do Senhor, Macabeu e seus companheiros retomaram o templo e a cidade. Destruíram os altares que os estrangeiros haviam edificado na praça pública, como também os troncos sagrados. Após terem purificado o templo, erigiram um outro altar dos perfumes. Utilizaram uma pedra para tirar faíscas, das quais eles se serviram para oferecer os sacrifícios, após 2 anos de interrupção. Queimaram o incenso, acenderam as lâmpadas e recolocaram os pães da proposição. Feitas estas coisas, prostraram-se por terra e pediram ao Senhor que não mais os entregasse a semelhantes calamidades, mas, se recaíssem nas ofensas, que corrigisse com brandura, sem entregá-los às mãos das nações ímpias e bárbaras. Foi no dia do aniversário da profanação do templo pelos estrangeiros, isto é, no dia 25 do mês de Casleu, que eles o purificaram. Prolongaram as cerimônias e os festejos por 8 dias, como na ocasião da festa dos tabernáculos, recordando-se de que, pouco antes, na ocasião dessa festa, habitavam nas montanhas e nas cavernas como animais selvagens. Foi assim que, levando tirsos, ramos verdejantes e palmas, cantaram hinos àquele que lhes havia concedido a dita de purificar o seu templo. Decretaram por um édito público a toda a nação judia que esses mesmos dias fossem solenizados em cada ano. Lísias, tutor de Antíoco V. Acabamos de narrar as circunstâncias da morte de Antíoco, cognominado Epífanes. Vamos agora proceder às narrativas dos acontecimentos sucedidos sob Antíoco Eupator, filho desse sacrílego, resumindo o que se refere aos males da guerra. Assim que subiu ao trono, este príncipe pôs à frente dos negócios do reino um certo Lísias, ao qual nomeou também governador militar e chefe da Celísia e da Fenícia, porque Ptolomeu, apelidado Macron, tomando a iniciativa de se mostrar justo para com os judeus, em vista da perseguição movida contra eles, procurou governá-los na paz. Mas, pelos favoritos do rei, ele havia sido denunciado a Eupator. Por outro lado, taxado muitas vezes de traidor, por ter deixado Chipre, que lhe havia entregue Filometor, e se ter posto a serviço de Antíoco Epífanes e, em consequência, não podendo exercer com honra seu alto posto, envenenou-se e morreu. Judas vence os idumeus. Mas Górgias, tornado comandante do exército nestas paragens, tomava consigo tropas estrangeiras e aproveitava-se de todas as ocasiões para importunar os judeus. Os idumeus, senhores de várias fortalezas importantes, em combinação com ele, molestavam os judeus, acolhiam os exilados de Jerusalém e mantinham um estado de guerra contínuo. Então Macabeu com seus companheiros atacaram as fortalezas da Idumeia, após haver rezado e invocado o auxílio de Deus.
Atacaram-nas com vigorosos esforços, apoderaram-se de todas, repeliram os que combatiam sobre as muralhas, mataram os que caíam em suas mãos e trucidaram não menos de 20.000 homens. 9.000 fugitivos, pelo menos, haviam procurado abrigo em 2 fortalezas, equipadas com o necessário para aguentar um cerco. Macabeu deixou Simão e José com Zaqueu e muitos homens para expugná-los e dirigiu-se para onde se exigia mais a sua presença. Todavia, os companheiros de Simão, seduzidos pelo dinheiro, deixaram-se corromper por alguns dos que se achavam nas torres da cidadela e, mediante a soma de 70.000 dracmas, deixaram escapar muitos deles. Ouvindo essas histórias, Macabeu acusou-os diante da assembleia dos chefes de terem vendido seus irmãos a troco de dinheiro, entregando os inimigos à liberdade. Comprovada sua traição, mandou executá-los e, em seguida, tomou conta das 2 cidadelas. Coroadas de êxitos as lutas de ambos os lados, ele matou mais de 20.000 homens nas 2 fortalezas. Judas vence Timóteo. Anteriormente vencido pelos judeus, Timóteo coligou copiosas tropas estrangeiras e reuniu na Ásia uma numerosa cavalaria, indo em direção à Judeia, com a intenção de conquistá-la pelas armas. Com a sua chegada, Macabeu e seus companheiros cobriram a cabeça com terra e cingiram os rins com sacos em sinal de prece. Em seguida, prostrados aos pés do altar, rogaram a Deus piedade para com eles, pedindo que se declarasse inimigo de seus inimigos e adversário de seus adversários, conforme a promessa formal da lei. Terminada a oração, empunharam as armas, retiraram-se para bem longe da cidade e fizeram alto diante do inimigo. Ao despontar a aurora, travaram combate os 2 lados, contando uns com o êxito e a vitória, por causa de sua valentia e do socorro do Senhor, e os outros entregaram-se ao combate, apoiados no próprio furor. No auge do combate, viram os inimigos aparecer no céu 5 magníficos guerreiros, montados em cavalos ajaezados com freios de ouro, que se colocaram à frente dos judeus. Postando Macabeu no meio deles e protegendo-o com suas armas, tornavam-no invulnerável. Ao mesmo tempo, lançavam dardos e raios sobre os inimigos, cegando-os, gerando entre eles a confusão, pondo-os em desordem. Foram, pois, mortos 20.500 infantes e 600 cavaleiros. Timóteo fugiu para uma praça muito forte, chamada Gazara, cujo comandante era Quereias. Macabeu e os que se achavam com ele assediaram-na com ardor durante 4 dias, enquanto os que se encontravam nela não cessavam de blasfemar e injuriar, confiados em seus muros. Amanhecendo, porém, o 5º dia, um grupo de 20 jovens do exército de Macabeu, inflamado de cólera por causa dessas blasfêmias, atirou-se corajosamente à muralha e massacrou tudo o que encontrou. Outros subiram do mesmo modo o muro, atearam fogo às torres, acenderam fogueiras, nas quais queimaram vivos os blasfemadores. Outros ainda arrombaram as portas, fizeram entrar o restante do exército e ocuparam a cidade. Mataram Timóteo, oculto numa cisterna, seu irmão Quereias e Apolofanes. Após essa façanha, cantaram hinos e cânticos ao Senhor, que havia operado grandes prodígios em favor de Israel, concedendo-lhes a vitória. Judas vence Lísias. Decorrido algum tempo, Lísias, tutor e parente do rei, regente do reino, sentindo muito pesar pelo que tinha acontecido, reuniu aproximadamente 80.000 homens com toda a cavalaria e se pôs a caminho contra os judeus. Estava resolvido a transformar Jerusalém numa cidade grega, submeter o templo a um imposto semelhante aos dos templos pagãos e oferecer em leilão a cada ano a dignidade de sumo sacerdote. Sem refletir no poder de Deus,
ensoberbecia-se com a multidão de sua infantaria, seus milhares de cavaleiros e 80 elefantes. Penetrando, pois, na Judéia, aproximou-se de Betsur, que é uma praça forte a cerca de 5 esquenos das vizinhanças de Jerusalém, e expugnou-a. Logo, porém, que Macabeu e os que estavam com ele souberam que Lísias sitiava suas fortalezas, rogaram ao Senhor, juntamente com o povo, entre gemidos e lágrimas, para que ele se dignasse enviar um bom anjo para salvar Israel. O próprio Macabeu foi o primeiro a pegar em armas, encorajando os demais a se exporem ao perigo com ele, para socorrer seus irmãos. Atacaram todos com ânimo resoluto. Ainda não se haviam afastado de Jerusalém, quando apareceu diante deles um cavaleiro vestido de branco, empunhando armas de ouro. Então bendisseram todos juntos ao Senhor e, repletos de coragem, sentiram-se prontos a transpassar não só os homens, mas os mais ferozes animais e até muralhas de fogo. Avançaram, pois, em ordem de batalha, com esse auxiliar enviado do céu pelo Senhor misericordioso. Como leões, atiraram-se sobre os inimigos, trucidaram 11.000 infantes e 600 cavaleiros e forçaram os demais a fugir. A maior parte destes, feridos sem armas, pôs-se a salvo. O próprio Lísias salvou-se, fugindo vergonhosamente. Tratado de paz. Mas Lísias era inteligente. Refletiu, pois, na derrota e concluiu que os hebreus eram invencíveis porque o Deus Todo-Poderoso combatia com eles. Enviou-lhes uma proposta em condições justas, prometendo-lhes persuadir o rei a tornar-se amigo deles. Macabeu aceitou todas as propostas de Lísias, vendo nisso apenas utilidade, porque tudo o que ele mesmo pedira por carta a Lísias em favor dos judeus, o rei concedera. Eis em que termos Lísias escreveu aos judeus. Lísias ao povo judeu, saúde. João e Absalão, vossos mensageiros, entregaram-me vossas propostas e rogaram-me que as cumprisse. Expus, portanto, ao rei tudo o que devia comunicar-lhe, e ele anuiu a tudo o que era possível. Se vós, pois, permanecerdes nessas boas disposições para com o Estado, continuarei doravante a obter-vos favores. Eu incumbi vossos mensageiros e os meus de tratarem convosco as cláusulas da proposta e os pormenores. Passai bem. Ano 148, aos 24 do mês de Dióscoro. Era este o conteúdo da carta do rei. O rei Antíoco a seu irmão Lísias, saúde. Tendo partido nosso pai para junto dos deuses, desejamos que os povos que pertencem ao nosso reino possam dedicar-se tranquilamente aos seus negócios. Soubemos, no entanto, que os judeus resistem em adotar os costumes helênicos, conforme a decisão de nosso pai. Preferem conservar suas tradições e pede que lhes deixemos seus costumes. Querendo, pois, que esse povo viva igualmente em paz, decretamos que o templo lhes seja restituído e que possam viver segundo as leis de seus antepassados. Farás bem em lhes mandar mensageiros para concluir a paz com eles, de modo que, conhecendo nossas intenções, fiquem tranquilos e voltem sem receio a seus afazeres. Eis a carta do rei ao povo judeu. O rei Antíoco ao conselho dos anciãos e aos demais judeus, saúde. Fazemos votos de que estejais passando bem, nós estamos com boa saúde. Contou-nos Menelau que desejais retornar aos vossos negócios. A todos os que vierem para o meio deles até o dia 30 do mês de Xântico, eu estenderei a mão. Permito também aos judeus que usem dos seus alimentos e dos seus costumes como outrora, e ninguém dentre eles será molestado por transgressões passadas. Incumbi Menelau de ir tranquilizar-vos. Passai bem, ano 148, no dia 15 do mês de Xântico. Do mesmo modo, os romanos enviaram aos judeus uma carta nesses termos. Quinto Mênio, Tito Mânio,
Legados romanos ao povo judeu, saúde. Damos nosso assentimento a tudo o que Lísias, parente do rei, vos outorgou. Quanto ao que ele julgou necessário submeter ao rei, enviai-nos alguém sem demora, a fim de que, após um exame, possamos falar-lhe de modo mais vantajoso para vós, porque vamos para Antioquia. Apressai-vos, pois, em nos enviar mensageiros, para que saibamos bem quais são vossos desejos. Passai bem. Ano 148, no dia 15 do mês de Xântico.